Bom, então vamos fazer a configuração das linhas de base, tá? Então, deixa eu chegar mais aqui perto. A gente vai usar eu vou usar a Palatino, vocês podem usar qualquer fonte que vocês quiserem, tá? Não tem problema. Só precisa escolher a fonte antes de fazer isso, tá? Tem que tomar como referência a fonte que vai ser o corpo de texto. Então, eu vou selecionar aqui esse parágrafo e vou colocar aqui Palatino, regular, tamanho 9, e vou colocar uma entrelinha de 13. Tá, essa aqui vai ser a aparência do meu parágrafo de texto. O que eu preciso saber antes de configurar o grid de linha de base é a altura da fonte. Então, por isso que eu precisava saber qual é a fonte e qual é o tamanho, tá? Se vocês mudarem isso ao longo do trabalho, tem que reconfigurar as linhas de base. Então, que não vai, assim, não é uma coisa tão complicada de fazer, só estou querendo deixar claro que uma coisa depende da outra. Bom, a gente precisa medir a altura de um caractere maiúsculo, né? Então, pode ser aqui o M, por exemplo. Acho que é melhor medir com M do que com A. Vocês podem fazer isso de dois jeitos, tá? Um jeito é desenhar um retângulo, aproxima bastante. Ó, desenha um retângulo e ele tem aqui... Ah, não foi possível definir a caixa delimitadora. Ué, nem sei porquê. Não sei, enfim. Tá, vamos ver. O dele tá o contorno. E, deixa eu ver. Também fizemos aproximado aqui, tá? Deixa eu ver. Aqui. Aí arrastei pra cima. Tá, desenhei o retângulo e ele tem 2,2 milímetros de altura. Esse é um jeito. O outro é usando essa ferramenta medida aqui, ó, que é uma reguinha. É que vocês clicam na base, mantém o shift pressionado para ter certeza que não tá, né, ó, tipo, que ele tá retinho e coloca ali até o final. E aí vocês estão vendo nas informações que tem 2,2. Eu tô olhando aqui ó, nas informações. Qual o jeito melhor? Pô, os dois são bons, os dois são iguais. O caso é que é 2,2, né? Era isso que a gente precisava saber. Então, agora o que a gente faz é o seguinte. A gente vai em editar, preferências, grades. E aí a gente vai achar grades. Aqui tem todas as outras coisas que podem ser editadas, tá? Mas sugiro que vocês explorem isso uma hora para vocês terem uma ideia do que vocês encontram por aí. Mas agora a gente vai trabalhar com as grades. O nosso início, vocês podem colocar 0 em relação à margem superior. Então, quer dizer que a primeira linha de base vai estar a 0 milímetro da margem superior. Então, ele vai começar direto na margem superior. Incrementar a cada 2,2 milímetros. Ele tá como pontos ali, tá? Mas não tem problema, pode colocar 2,2 mm, que o InDesign calcula ali direitinho. E deu. Ok. E a gente não tá vendo nada, tá? Calma, porque a gente precisa em exibir grades e guias e mostrar a linha de base. Agora a gente tinha que estar vendo alguma coisa. Ah, é porque precisa aproximar ali um pouquinho, tá? Bom, então é isso, gente. A linha de base é como se fosse uma guia de caligrafia, sabe? De caderno de caligrafia. E a gente consegue usar essa linha para configurar o entrelinhas. Então, qual é a vantagem de usar esse espaçamento de linha de base? Vocês podem pegar algum livro que vocês tenham à mão para vocês verem se eles usam isso ou não. Deixa eu pegar uma página aqui. Por exemplo, essa página, tá? Essa página aqui dupla. Deixa eu apertar W. Se
o alinhamento não é feito a partir da linha de base, vocês podem ver que, por exemplo, aqui, ó, os textos... Ai, que eu tô com... Deixa eu só esconder. Vou temporariamente esconder as linhas de base, tá? Vocês não precisam fazer isso, só me acompanhe. Ai, que eu não tô conseguindo ver as guias também. Ocultar guias, não. Bom, não sei por que eu não tô enxergando as guias. Agora tô. Talvez que eu tivesse muito aproximado o zoom. Tá. Bom, se eu tô usando as linhas de base, o meu texto em duas linhas, por exemplo, que contém essas colunas, elas vão ficar no mesmo alinhamento. Sempre vão ficar no mesmo alinhamento. Mesmo que o flow do texto mude. Então, por exemplo, olha só aqui, ó, que teve uma quebra de parágrafo e agora essa linha aqui, ó, ela não tá mais alinhada com a linha da coluna da esquerda. Então, aqui de novo. Então, isso não vai acontecer se a gente usar as linhas de base. Então, quem olha de fora, aqui, não para quem está lendo, isso que eu estou querendo dizer, para quem está só olhando o texto como uma massa de cor, de tipos, tá? E olha 4 colunas de 2 páginas, com o texto justificado e com as linhas de base, vai ver uma coisa muito mais homogênea, digamos assim, uma coisa sem variação, uma massa muito mais uniforme do que tá agora. Deixa eu apertar W aqui. Que a gente vê uma variação muito grande porque as linhas não estão alinhadas, tá? As linhas de base, o texto não está alinhado pelas linhas de base. Então é isso que a gente vai fazer. Mas para fazer com que o texto cole nas linhas de base, a gente precisa inserir um estilo de parágrafo. E aí a gente entra no assunto do nosso próximo vídeo, tá?